Queridos, nós temos falado de tantos assuntos aqui nesse altar, né? Deus, Ele tem usado cada pessoa que aqui tem chegado para ministrar com graça, para ministrar com autoridade de Deus. E Deus, Ele vem sempre falando conosco em áreas diferentes da nossa vida. Deus, Ele tem falado conosco e abençoado a nossa família. Quantas pregações sobre família nós temos escutado aqui, amém? E nós temos sido abençoados, né? Cada pessoa que passa aqui, cada pastor, cada presbítero, cada pregador que aqui passa, vem aqui cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus. Temos falado sobre o arrebatamento da igreja, temos falado sobre a santidade da igreja, temos falado sobre a graça de Deus. Domingo passado falamos sobre a graça de Deus, né? Sendo derramado sobre a nossa vida, e tantas outras coisas, né? Mas hoje eu quero falar de algo que pode impedir uma pessoa de ir para o céu. Eu quero falar hoje sobre uma coisa, sobre algo que, se nós não cuidarmos, se nós não soubermos como tratar, como fazer, como articular ela pode nos impedir, ela pode ser o empecilho da nossa salvação. Ela pode impedir eu e você de ir para o céu. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala sobre tudo. Tudo que nós quisermos saber está descrito na Bíblia. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra, a regra para a nossa vida. E muitas vezes nós não temos o conhecimento bíblico para alguns assuntos porque nós não lemos a Bíblia, ok? Muitos do conhecimento bíblico que nós temos, nós adquirimos quando alguém está pregando, e nós conhecemos algumas coisas da Bíblia através dos pregadores, conhecemos outras coisas da Bíblia através da internet hoje, né, que tem nos auxiliado bastante, embora tenha muita coisa na internet que não é boa, tem muita coisa enganosa, tem muitos versículos que são direcionados de uma forma errada, mas num todo nós temos aprendido muito com a internet também, amém? Então nós temos muitas coisas que a Bíblia ela tem nos ensinado, mas que nós só vamos aprender os conselhos que a Bíblia tem para nós quando nós lermos a Bíblia. Isso me lembra uma história que eu li num livro há um tempo atrás, de uma família que recebeu o pastor na sua casa, né? E ofereceu uma janta para o pastor. Fica a dica também, certo? Ofereceu uma janta para o pastor, e o pastor jantou com aquela família. E no final da janta, a esposa chama o marido e diz assim: marido, o pastor roubou a colher. E o marido disse: você é louca, mulher, roubou a colher? Sim, o pastor pegou a colher, botou no bolso, eu vi. E o marido: não pegou, eu vou falar para ele. E o marido: você não fala, fique quieta, mulher, você está doida, como é que o pastor vai roubar a colher aqui de casa? Marido, o pastor roubou a colher, eu vi. E ela batia pé que o pastor tinha roubado a colher. E passou aquela história e ela não engoliu aquele negócio. Sabe aquele negócio que a mulher tem, que ela fica aquele negócio entalado? Ela diz: uma hora isso aqui vai ter que sair para fora, né? Aqui não tem mulher assim, graças a Deus, né? E aí passou um ano, e o pastor e aquela família convida o pastor para ir, né, jantar novamente naquela casa. E quando chegam lá, a mulher ela não se segura. Estão na mesa, tudo servido, né? E a mulher diz: olha, pastor, nós estamos muito tristes com o senhor. E o pastor: mas por que, minha amada irmã? Porque há um ano atrás o senhor veio na minha casa e o senhor roubou a melhor colher que eu tinha. E o pastor: irmã, não diga isso. Sim, o senhor roubou, eu vi o senhor botando no bolso. E o pastor disse: irmã, por favor, me empresta a sua Bíblia. E o pastor foi lá e trouxe, a mulher foi lá e trouxe a Bíblia. Ele abre a Bíblia, a colher estava dentro da Bíblia. E ele diz: há um ano atrás eu vim na sua casa, eu coloquei a colher dentro da Bíblia e esperei para ver quanto tempo que a senhora demoraria para achar a colher. Então eu aprendo duas coisas com essa historinha. Primeiro, você não pode ficar um ano sem abrir a sua Bíblia. E segundo, você não pode ficar um ano sem convidar o pastor para jantar. Então, às vezes, nós não conhecemos a Bíblia. Por quê? Porque nós não lemos ela. E eu quero, nessa noite, eu quero falar para você de algo que a Bíblia, ela nos ensina. E eu vou usar muitos versículos bíblicos hoje. O pessoal da mídia já está preparado já para me ajudar hoje. Por quê? Porque eu quero mostrar na palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus quer ministrar com a gente.
E se tem uma coisa que, e eu queria que você olhasse para esse tema hoje, e você escutasse essa mensagem hoje, e você entendesse ela como um cuidado de Deus para a sua vida. Como Deus dizendo assim, eu estou cuidando de você. Como se Deus dissesse assim, olha, eu quero cuidar de você nos mínimos detalhes. Por quê? Porque um dos motivos do povo de Israel, havia um propósito do povo de Israel ser liberto do Egito. Aquele povo, ele recebeu uma promessa de Deus para entrar na terra prometida. Essa era a promessa de Deus. Então isso iria acontecer, isso tinha que acontecer. Então Deus tira o povo do Egito, através de todos aqueles milagres, e tudo aquilo que você viu acontecer no Egito, e esse povo vai então para o deserto, mas o deserto era uma passada, era um local de passagem, para que eles pudessem chegar em Canaã. E Canaã, ele tem uma representatividade muito grande para nós, porque Canaã, ele é a terra prometida. Canaã para nós, quando nós falamos do Canaã espiritual, estamos falando do céu. E o povo então, quando eles entram para esse momento do deserto, eles passam ali 40 anos, e não era para ter passado 40 anos, mas o motivo e a razão deles passarem 40 anos, foi a ingratidão. Diga comigo, ingratidão. E a ingratidão, ela é algo que ela é manifestada por aquilo que nós falamos. A ingratidão, ela é manifestada pela forma como nós murmuramos de alguma coisa. Então, se tem algo que pode me impedir de entrar no céu, esse algo se chama a minha língua. Amém? Diga assim, a minha língua. Ela pode ser um empecilho de você entrar no céu. Ela pode ser aquilo que vai fechar as portas do céu para você. Porque dependendo de como você usa ela, ela pode ser um instrumento de morte também para a sua vida. Então, a ingratidão, ela é manifestada por aquilo que nós falamos. E o povo no deserto, durante todo o tempo que ele esteve no deserto, eles falavam o quê? Falavam contra Deus, murmuravam contra Moisés, murmuravam sobre as coisas do deserto, tinham saudade de alho poró do Egito, gente, de cebola, olha a saudade que eles tinham, né? E eles murmuravam contra Deus, reclamavam contra Deus, e isso foi crucial para que eles então não entrassem na terra prometida. A língua foi o motivo principal do povo não entrar na terra prometida. Quem entrou na terra? A próxima geração que veio depois deles. Todos aqueles que saíram do Egito, morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, o restante todos não entraram na terra prometida, por causa da bendita da língua. Amém? Como é que anda a sua linguinha aí, meu irmão? Como é que anda a sua língua nessa noite? E eu vou ler alguns textos com você. O primeiro deles, Tiago capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E ele diz assim, Tiago capítulo 3, do 1 ao 10. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar.
é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. E olha como ele termina esse versículo: meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Que texto para nós pararmos e refletirmos sobre ele. Mas quantas tragédias que nós temos visto acontecer, gerada pela língua. Tragédias. Quantas pessoas com sérios problemas na sua vida se meteram em problemas grandes, se envolveram em grandes coisas por causa da língua. Quantas pessoas perderam emprego porque falavam demais, perderam oportunidades porque falavam muito. Quantas pessoas perderam várias coisas por causa daquilo que falavam. Quantas pessoas deixaram de crescer dentro da igreja, de crescer ministerialmente, deixaram de crescer na empresa por causa daquilo que falavam. Eu estou falando aqui, você vai lembrando dos exemplos aí. Quantos casamentos, meus irmãos, destruídos por causa da bendita língua. Quantos casamentos que já foram arruinados por causa daquilo que o marido fala para a mulher, que a mulher fala para o marido, às vezes, ou quase sempre, sem pensar, de cabeça quente. Quantas amizades já foram desfeitas e perdidas por causa da bendita da língua. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E o que mais me assusta é que o texto diz que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua, ela é um dos órgãos humanos que tem poder de nos fazer perder a salvação e nos mandar para o inferno. Você já parou para pensar nisso? O poder que esse pequeno órgão ele tem de dominar o nosso corpo, de dominar a nossa mente, de dominar a nossa vida ao ponto de pessoas não conseguirem controlar aquilo que falam, não conseguir pensar naquilo que dizem. Nela está a vida e a morte. Ela tem o poder de produzir os frutos, porque o texto diz que quem a ama vai comer dos seus frutos. Esses frutos podem ser bons ou ruins, mas eu espero e profetizo que você só vai colher frutos bons da sua língua, amém? Então nós vamos falar de alguns pecados da nossa língua, que podem sim nos impedir de avançar, podem sim nos impedir de crescer, e podem até mesmo nos impedir de alcançar o céu. Então nessa noite eu queria que você olhasse para essa mensagem como um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque o meu objetivo aqui como pastor é levar você para o céu, amém? Porque se eu não conseguir levar você para o céu, eu falhei, de alguma forma, de alguma maneira, na missão que Deus me deu. E se eu vejo que a língua, ela é um problema, de nós não irmos para o céu, pode ser um dos problemas, nós precisamos tratar isto. E nós precisamos aprender isso aonde? Na escola? Na empresa? Com os amigos? Não. Nós precisamos aprender isso na palavra de Deus. Porque é ela que tem as orientações corretas para nós. É ela que tem os conselhos certos para nós. E o primeiro pecado que a língua ela traz para a nossa vida é aquele pecado famoso que nós chamamos de fofoca. Quem é que já viu alguma fofoca? Quem é que já ouviu alguma fofoca alguma vez? Sabia, né? E eu quero ler um texto com você, na linguagem NVI, Levíticos capítulo 19, versículo 16. Ele diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo, e não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Tem esse texto na NVT também, na nova versão transformada? Vê se tem aí para nós. Na nova versão transformada, esse mesmo texto, ele diz assim: não vivam como difamadores no meio do povo.
Não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo corre perigo. Olha só, irmãos. Mas em todas as traduções, o final é o mesmo. O que diz o final? Eu sou o Senhor. Em todos eles. Eu vejo o Senhor nos dando uma orientação. Ele nos dando uma orientação para não espalhar calúnias. Eu vejo o Senhor nos dando uma orientação para não difamarmos pessoas. E eu vejo o Senhor dizendo sempre: eu sou o Senhor, ou seja, eu estou vendo tudo. Olha, não espalhe calúnias de alguém, não fale coisas de alguém. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, vai lá e faça alguma coisa e lembre-se: eu estou vendo tudo, eu sou o Senhor. É isso que Ele está dizendo para nós. O povo está saindo do Egito, está indo para Canaã. Na visão espiritual, então, Canaã, a terra prometida, simboliza o céu para nós. Deus, o que Ele está fazendo? Ele está orientando o povo para não cair na fofoca, não cair nas calúnias, não começar com essas conversas lá no deserto. Imagina 3 milhões de pessoas, como é que não era aquele deserto, né? As mulheres tudo no rio, reunidas, lavando roupa, junta. Gente, o negócio era incrível, né? Os homens não, era mais as mulheres, né? Eu vejo Deus orientando eles: olha, vocês precisam entrar em Canaã. Então vocês têm que abandonar algumas coisas. Vamos deixar de falar algumas coisas. Eu vejo Deus dizendo para eles: olha, para entrar no céu, vamos ter que parar de difamar pessoas. Para entrar no céu, vamos ter que parar de caluniar pessoas. Para entrar no céu, vamos ter que parar de fazer algumas falsas acusações. Para entrar no céu, nós vamos ter que falar somente daquilo que nós temos certeza. Somente daquilo que eu tenho certeza. O que é a fofoca? É espalhar algo que se ouviu falar. Algo que alguém disse. Algo que alguém falou. Irmãos, como que se espalha algo que alguém falou? Como que se espalha algo que alguém disse? Como que eu vou colocar minha mão no fogo e dizer: olha, alguém comentou por aí? O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, eu vejo tudo, eu estou vendo tudo, eu estou observando tudo. Deixa eu fazer um teste com você. Quem aqui já foi alvo de alguma fofoca alguma vez? Quem foi? Levanta a mão, eu quero ver. Cara, quase metade da igreja em algum momento foi alvo de alguma fofoca. A outra metade, a fofoca era verdadeira, né? Estou brincando, gente. Todos nós, em algum momento, ou a grande maioria daqui, hoje, já passou pelo desagrado de talvez um comentário, uma calúnia, uma fofoca. Agora pense a maldade que há no coração de alguém que espalha uma fofoca ao nosso respeito. A maldade do coração de alguém. Porque alguém que se dedica em falar algo de uma outra pessoa, de trazer um assunto sobre outra pessoa, existe uma maldade muito grande nesse coração, porque o maior mandamento diz que eu tenho que amar o meu próximo. E se eu falo mal dele, eu não estou amando ele. Se eu faço uma calúnia, uma fofoca dele, eu não estou amando ele. Eu estou difamando ele, isso não é amor. E o maior mandamento então já não está acontecendo na minha vida. E eu pergunto: onde está o amor de Deus na nossa vida? Você viu como nós nos afastamos rápido do querer de Deus. Nos afastamos rápido do alinhamento de Deus. Porque nós caímos às vezes em armadilhas. E eu identifico que nós temos 2 tipos, né? Coloca o nome que você quiser, fofoqueiro, fofoca, sei lá. Nós temos 2 tipos. Aquele que é ativo e aquele que é passivo.
Aquele que é ativo é aquele que leva, aquele que produz o assunto, né? Aquele que leva adiante, né? Aquele que você sabe que se você contar para ele, a igreja toda está sabendo domingo que vem, né? Essa pessoa é o ativo. Só que para essa pessoa que é o ativo, a Bíblia tem uma palavra seríssima, que está em Mateus, capítulo 18 e versículo 7. O que Deus está falando para a fofoca daquele que é ativo, daquele que leva, daquele que traz a novidade? Ele diz assim: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. É inevitável, gente, que aconteça fofoca no meio da igreja. É inevitável, mas que não seja através de você. Porque o texto diz: ai daquele por quem elas acontecem. Ai daquele. A consequência é grande sobre essa pessoa. A consequência é grande sobre essa vida. Então que não seja você. Não pode ser você. De forma alguma, de maneira alguma, você pode ser o ativo. Não, pastor, eu já estou um pouco mais convertido, eu sou o passivo. Eu sou aquele que só ouve. Eu sou aquele que empresta os ouvidos, pastor, e tudo acaba em mim. Esse é o fofoqueiro passivo, o fofoqueiro curioso, que ele só quer saber, certo? Mas a palavra, ela me ensina que a omissão também é um pecado. Quando eu me torno omisso a algo, Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: pensem nisso, 2 pontos. Pois quem sabe que deve fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Se eu sei que eu preciso fazer o bem, se eu sei que alguém está falando algo para mim que não está correto, que não é certo, não estou na presença dessa pessoa, eu preciso fazer o certo, e eu não faço, eu estou sendo omisso, eu também estou pecando. Você já se colocou em uma situação dessa? De alguém estar falando algo de alguém, e você ali, e você não sabe o que faz? Numa janta, num café, na sua casa, numa visita. Quando vê, surge aquele assunto lá na mesa, lá no sofá, e você não sabe o que fazer, e você fica omisso. Não, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, eu vou dar uma desculpa, vou no banheiro. Não. Tem que dizer, irmão, esse não é um assunto para nós. Esse é um assunto que a gente não trata aqui em casa. Isso é uma coisa que não compete a mim, compete a esses irmãos. Vamos deixar isso para lá, vamos voltar para a nossa janta aqui. Vamos voltar para o nosso meio aqui. Vamos deixar os irmãos quietos lá no canto deles. Se você pode fazer o bem e não faz, você está errado. Então nós não podemos ser nem ativos e nem passivos. Nós não podemos nem fazer e nem ser aquelas pessoas que produzem e nem ser aquelas pessoas que ouvem. Por quê? Porque a gente se mete num problemão danado. A gente se mete numa encrenca grande. Provérbios 26, 17 diz: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em uma discussão alheia. Consegue imaginar um pitbull, irmãos? E você agarrado nas 2 orelhas do pitbull ali, você agarrado nele. Você vai soltar. Quando você soltar, o que ele vai fazer? Ele vai morder você. Então tem assuntos que a gente não pode entrar, porque a gente vai acabar sendo como agarrar um cão pela orelha. Tem coisas que não é para nós. Tem coisas que não pode entrar na nossa casa. Tem coisas que não pode estar no meio da nossa família. Amém? Diga assim: a fofoca não pode estar na minha casa, no meio da minha família. Que haja fofoqueiros, mas que não seja você. Amém? Diga para quem está no seu lado: não seja você. Você não pode ser. Já aproveita e diz assim: sabe aquela fofoquinha que você me contou? Está esquecida. Esse, queridos, é um grande pecado. Um grande pecado que nós cometemos. E é um pecado que cometemos talvez diariamente. Às vezes sem querer,
quando vê já estamos metidos no meio, né? Quando vê as coisas já estão vindo mais, que a fofoca não faça parte da sua vida, porque ela pode ser um empecilho de você entrar no céu. Amém? E é um pecado. O segundo pecado que a língua também comete é o pecado do julgamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu preciso examinar a minha vida, e isso não é só no culto de ceia. Examine-se o homem a si mesmo, para depois ceiar. Isso deve ser uma prática, não só no culto de ceia, não só no domingo da ceia, mas isso deve ser uma prática sempre. Eu preciso olhar para a minha vida primeiro. Eu estou preocupado com o cisco no olho do Diego, mas não estou preocupado com a viga que está no meu. Eu estou cuidando da vida do Diego, mas eu não estou cuidando da minha. Uma vez lendo um livro também, esse exemplo, acho até que eu já falei aqui, de uma mulher que ela está dentro da sua casa, e ela está olhando o varal da vizinha, e ela comenta com o seu esposo: olha lá, que mulher relaxada, aquelas roupas tudo suja, a mulher estendendo essas roupas sujas, acabou de lavar, uma mulher que não se dedica a lavar a roupa, olha lá. E ela chama o marido, e o marido está ali: para, mulher, com essas coisas, para, mulher, deixa a vizinha quieta. E no outro dia, a vizinha está lá estendendo roupa de novo no varal, e ela vai para a janela: olha lá, que mulher porca, não limpa, não lava as roupas direito, tudo suja. Até que um dia, ela chama o seu marido: marido, vem cá ligeiro, olha aqui. E o marido vem: que houve? Olha lá, a vizinha lavou as roupas direitinho hoje, está tudo limpinha, está tudo branquinho. E o marido diz: não, meu bem, eu lavei a janela de casa ontem. Então, às vezes, nós estamos olhando por uma janela suja. Às vezes nós estamos olhando para as outras pessoas e julgando elas de uma forma errada. Nós não conhecemos, irmãos, o problema das outras pessoas. Nós não sabemos o porquê que aquela pessoa está agindo dessa forma. Nós não sabemos o motivo daquela pessoa ser assim. E nós entramos num papel de julgamento, e Deus, Ele não compartilha esse papel de julgamento com a gente. Ele diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na mesma moeda que você julgar, você também vai ser julgado. Mas o irmão está fazendo errado, pastor. Deixa ele com Deus, deixa ele com o Senhor, não julgue. Porque existem julgamentos que nós fizemos, que talvez a gente olhe e a gente julgue aquela pessoa de uma forma errada, mas talvez é Deus fazendo alguma coisa na vida dela. Lembra de Ana? Ana não podia ter filhos, e ela ia ao templo sempre orar, todos os anos pedia um filho para Deus. E ela um dia, ela está no templo lá orando, e ela está no cantinho lá, orando, falando com o Senhor, pedindo um filho, fazendo um propósito com Deus, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, quando ele passar o período do desmame, eu vou entregar ele aqui no templo, e ele vai ser o teu servo, e ele vai te servir. E Deus olha para Ana, e Deus diz assim: eu preciso de alguém na terra, e essa mulher quer dar o seu filho para um propósito meu na terra, então eu vou usar. E aí Deus permitiu Ana então ficar grávida de Samuel, profeta Samuel. Mas quem estava na volta e olhava Ana naquela situação ali, pranteando ali embaixo, né, olhava para Ana e julgava Ana de uma forma diferente. Sabe quem estava julgando Ana? O próprio sacerdote Eli. Porque Eli diz assim para ela em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12: enquanto ela continuava a orar,
diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava, silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou, ou poderia trocar essa palavra pensou por julgou, né? Eli pensou que ela estivesse embriagada, e disse para ela: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então, cuidado com os julgamentos, porque talvez aquilo que você está julgando, Deus está recebendo de outra maneira. De nada eu estou julgando meu irmão, porque ele está lá fazendo alguma coisa de alguma forma, e Deus está usando aquilo para trabalhar na vida dele de alguma maneira, e eu estou lá fazendo o papel de julgamento. A gente viu domingo passado, quando Miriam, ela foi lá e julgou Moisés. Vem cá, Deus só fala através de você agora? Qual foi a consequência sobre a vida de Miriam? Ficou leprosa. E somente porque Moisés intercedeu e orou, ela foi curada depois de 7 dias de ficar na caverna, sozinha. Porque ela ia ficar leprosa para sempre. Deus teve misericórdia dela por causa de Moisés. Então, muito cuidado quando você julgar alguém. Nós não sabemos o que está acontecendo com essas pessoas. Um julgamento nosso na vida de alguém pode acabar com a pessoa. Se a pessoa está fazendo coisas erradas e nós julgar ela, a gente pode jogar ela para os leões. Dependendo da forma como nós agir com alguém que está errado, eu posso destruir a vida de alguém. Nós não podemos ser aquela pessoa daquele desenhozinho, que o cara está na lama, só com a cabeça de fora. Você não pode ser aquela pessoa que vem e pisa na cabeça. Você tem que ser aquela pessoa que estende a mão e tira ela da lama. Se Deus tem dado a você uma visão de não errar, aproveite essa visão e ajude aqueles que erram. Se Deus tem dado a você um espírito de fortaleza, tem feito você forte, ajude o fraco, não julgue ele. Não faça esse papel. Porque o papel do julgamento, ele pode impedir bênçãos de Deus sobre a tua vida. Bênçãos de Deus sobre a tua casa. E irmãos, o nosso teto, ele é de vidro, ele pode quebrar uma hora dessa. Não julguem para que você não seja julgado da mesma forma, da mesma maneira. Quero primeiro saber o que está acontecendo. Amém? Tudo que eu estou falando, eu estou embasando na Bíblia para você. O terceiro pecado que a língua ela pode nos levar a cometer, isso diariamente, é o pecado da murmuração. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 10, ele diz assim: não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu quero me focar no anjo destruidor aqui, porque o anjo do céu, ele abençoa, amém? Tem Miguel, tem Gabriel, tem o anjo que traz bênção, tem o anjo que traz alimento, tem anjo de tudo que é jeito. Os anjos do céu são anjos que nos abençoam. Mas aqui está dizendo que eles foram mortos pelo anjo destruidor. E quando eu vou para Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, eu encontro o seguinte texto: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Demônios caídos, anjos caídos, que se transformaram em demônios. Anjos que estavam no céu e foram expulsos.
do céu, quando o diabo se rebela contra Deus, e ele deseja ser mais do que Deus, a Bíblia nos fala que 1/3 desses anjos foram expulsos do céu juntamente com o diabo, lançados na terra. São anjos caídos, demônios. A murmuração, meus irmãos, ela atrai sobre a sua vida demônios. Misericórdia mesmo. Quando você abre a boca para murmurar, você está dando uma autorização para que demônios entrem na sua casa, na sua vida, na sua família. O demônio da murmuração. Ele está ali. É um anjo caído, esperando uma oportunidade para poder fazer o mal a alguém. Porque anjo de Deus só faz o bem para a gente. Anjo traz resposta. Anjo traz vitória. Anjo vem guerrear nossas guerras, né? Um está lá guerreando, está lutando, Deus envia o outro mais forte. O anjo vai lá, fala com Jacó, muda Jacó, tira o nome dele de Jacó para Israel. Anjo faz isso. Agora tem anjos que são enviados da parte de Satanás para destruir a nossa vida, e um deles trabalha na área da murmuração. Como que você vai progredir na vida murmurando? Como? Como o seu dia será bom se você já acorda reclamando? Já acorda murmurando? Já acorda dizendo que droga? Já acorda dizendo, mas que inferno? Já acorda dizendo palavrão? Como que Deus vai abençoar o seu dia? Como você vai ter um dia bom? Como você vai ter um dia alegre, se você já está acordando dentro de uma murmuração? Ai, que tem que acordar cedo, ai, que não dormi mal, ai, que isso, ai, que aquilo, é porque demorou, porque não sei o quê. Parou para pensar que nós atraímos para a nossa vida? Como que Deus vai abençoar você, se ao invés de você atrair a presença de Deus, você está atraindo às vezes demônios, com a sua fala? Escute, o que é adoração? Adoração é a manifestação da minha fé em Deus. É quando eu manifesto, de alguma forma, a minha fé em Deus. A adoração não é cantar. A adoração não é o momento do culto. A adoração é um estilo de vida. Amém? O meu estilo de vida é um estilo de adoração ao Senhor. Então, tudo que há em mim bendiz o nome santo do Senhor. Então, a adoração é a minha manifestação, é a manifestação da minha fé. Aquilo que eu falo, o erguer das minhas mãos, o meu culto a Deus, a forma como eu exalto a Ele, a forma como eu manifesto para todos a fé que eu tenho. Isso é adoração a Deus. E o que é murmuração? Murmuração é a manifestação da minha incredulidade. Murmuração é a minha insatisfação com Deus. Murmurar é estar insatisfeito com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós cremos que Deus tem o controle da nossa vida, sim ou não? Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós tivermos o Senhor como nosso guia, se nós tivermos Ele como nosso Senhor, se Ele estiver guiando nossos passos, então eu sei que tudo na minha vida corrobora para o meu bem, e que o Senhor está no controle da minha vida, em todas as áreas, em todos os momentos. Então, se eu creio nisso, eu creio que Deus Ele está cuidando de mim, então eu não posso murmurar, porque essa murmuração daquilo que está acontecendo, ela pode se transformar num ato de incredulidade, de insatisfação com Deus. E quantas pessoas insatisfeitas com Deus,
Insatisfeitas porque não aconteceu o que você queria que acontecesse? Insatisfeito porque não aconteceu da forma que você queria que tivesse acontecido? Insatisfeita porque Deus não fez o que você queria que Ele fizesse? Insatisfeito porque Deus não salvou alguém que você queria que fosse salvo? Insatisfeito porque Deus não livrou da morte alguém que você perdeu? Quantas pessoas insatisfeitas, dizendo assim: Deus, Ele não está me satisfazendo completamente. Isso é um ato de murmuração contra Deus. Quando eu sou insatisfeito com aquilo que Deus tem feito, Deus tem me dado esse carro, mas esse carro está vazando óleo, esse carro gasta demais, você reclamando, mas foi o carro que Deus deu para você, abençoado. Trabalha para trocar para um carro melhor, mas para de murmurar, tadinho do jegue, deixa o bichinho lá, trata ele bem, lava ele de vez em quando, dá um óleozinho para ele melhor. Esteja satisfeito com aquilo que Deus tem feito na sua vida. A murmuração é como se eu estivesse dizendo: Deus não está fazendo nada direito. E ela foi o principal motivo, a principal razão daquele povo morrer no deserto e não entrar na terra prometida. Escute uma coisa: crie mecanismos de proteção na sua vida contra a murmuração. Crie mecanismos. Comece a criar mecanismos, comece a fazer alguma coisa. Pega a sua família e diga assim: pessoal, é o seguinte, aqui em casa, a partir de hoje, ninguém mais vai murmurar. A partir de hoje, não se murmura mais aqui. E se alguém murmurar, o outro chama atenção. Crie mecanismos. Crie mecanismos na sua vida que impeça você de murmurar contra Deus. Crie um mecanismo de ler a Bíblia todo dia de manhã quando você acorda. Você vai esquecer de murmurar. Leia um salmo todo dia pela manhã. Leia um provérbio todo dia pela manhã. Leia Eclesiastes todo dia pela manhã. Leia a palavra de Deus todo dia pela manhã quando você acordar. Se alimente daquilo que Deus tem para você e não daquilo que o diabo tem para você. Quarto pecado que a nossa língua nos leva a cometer também, diariamente, é o pecado da mentira. E esse é sério. João capítulo 4, versículo 44, ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Toda fofoca ela tem um ponto de mentira. Toda fofoca tem. Ela tem um aumentinho. Ela tem uma coisinha a mais. E isso me preocupa, sabe por quê? Porque a única paternidade que o diabo tem é o do pai da mentira. É a única paternidade que a Bíblia dá para o diabo, é de pai da mentira. Nenhuma outra paternidade ele tem. Mas o da mentira, ele tem. A Bíblia dá isso para ele. E o texto diz que aquele que mente se torna filho dele. Nós somos filhos de quem? De quem? De Deus. Mas quando mentimos, nos tornamos filhos do diabo. Por quê? Porque a paternidade da mentira não está em Deus, está no diabo. Não há mentira em Deus. Não há engano em Deus. Não há falsidade em Deus. Tudo que for mentira, tudo que for engano, tudo que é falso, não vem de Deus, vem do diabo. Porque o pai da mentira é ele, não Deus. Então toda vez que você mente, você está dizendo que é filho de quem? Toda vez que você engana, você está dizendo que é filho de quem? Você está entendendo como é sério? A nossa língua ela é complicada. Lá no seu trabalho tem que mentir? Então você está dizendo que você é filho de quem? Quando você tiver que mentir, e você realmente mentir,
Quando você tiver que mentir para se dar bem em alguma coisa, você está dizendo que é filho de quem? E o pior de tudo, gente, é que quando eu minto, e eu sei que eu estou mentindo, e eu minto, eu estou negando a minha paternidade divina. Porque eu estou fazendo isso conscientemente. Porque eu sei que eu estou mentindo. Eu sei que o pai da mentira é o diabo. Eu estou negando a minha paternidade de Deus. Olha a seriedade disso. Isso abre portas terríveis da nossa vida. Isso abre portas do inferno na nossa vida. Mas a mentira, toda mentira um dia é descoberta. Amém? Nem que seja depois da morte. Lembro de um velório. Estava lá toda a família velando o presbítero da igreja. Nesse caso era um presbítero da igreja. Um homem sério, respeitado na igreja. Está lá a igreja inteira, a família toda chorando. Daqui a pouquinho chega uma mulher e uma criança de 5 anos de idade. Chegam, vão caminhando. Chegam na beira do caixão e aquela criança começa a chorar. Aquela mulher começa a chorar, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. A esposa, a viúva, chega na beira do caixão e diz: tudo bem, vocês conheciam meu marido? Conheciam ele? A menininha olha para a mulher chorando e diz: sim, era meu pai. E a outra olha assim: nós somos a segunda família dele. Já tinha uma criança de 5 anos de idade. Tem mentiras que só vão ser descobertas depois da sua morte. Tem coisas que talvez não vão ser reveladas ainda aqui em terra. Mas a mentira, ela pode trazer tantas coisas ruins para nós. Pastor, esse homem foi para o céu, para o inferno. Eu disse, o meu desejo era que fosse para o céu, mas o desejo da viúva agora, acho que ele fosse para o inferno. Não sei. Mas a mentira, ela gera tantas coisas na nossa vida. Ela pode gerar morte. Lembra-se de Ananias e Safira? Chegaram diante do apóstolo Pedro, disseram, olha, vendemos o terreno por tanto. O apóstolo Pedro pergunta, vem cá, foi por esse valor mesmo que vocês venderam ou estão mentindo? Não, estamos falando a verdade. Pum, os dois morreram. Quando eu falo de dízimo mentiroso, eu estou falando disso, gente. Gera morte. Tem muita gente que está morto financeiramente porque está entregando dízimos mentirosos para Deus, e Deus está vendo, você está dizendo assim, o meu pai não é Deus, é o diabo, porque quando eu preciso devolver os meus dízimos, eu devolvo em nome da mentira. Pense nisso. Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus me guarda, Deus envia trabalho, Deus faz de tudo para você, mas na hora de você ser fiel a Ele, você serve a mentira. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Disseram que venderam por um valor e venderam por um valor mais alto. Morreram. A mentira pode gerar enfermidades na nossa vida. Lembra de Geazi? O moço de Eliseu? Lembra de Naamã? Não lembra dessa história? Naamã queria ser curado de lepra, lembram? Todo leproso chega lá do profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Depois que ele foi curado, Naamã volta ao profeta e diz assim, olha, deixa eu entregar uma oferta para ti. E o profeta diz, não vou receber oferta nenhuma. E ele insistiu muito para que o profeta recebesse uma oferta, e o profeta disse, não, leve o seu dinheiro de volta. E Naamã então entra na sua carruagem e está indo embora de novo. E o menino Geazi, o menino do profeta, o futuro profeta, porque esse moço estava sendo preparado para ser profeta. Ele seria o profeta. Depois de Eliseu. O moço viu aquela oportunidade. E ele pensou, meu Deus, esse cara está cheio da grana. O profeta não pegou nem um pila. E ele sai correndo atrás da carruagem.
Ele corre atrás da carruagem, e quando Naamã vê o menino correndo, Naamã para, desce da carruagem, e ele diz assim: olha, cansado, olha, chegou 2 discípulos lá, né? E o profeta pediu para você mandar 2 mudas de roupa, e mandar 30 moedas de prata, 30 ou 35 moedas para eles. E Naamã: não, toma, leve 70, leve 2 mudas, pode levar. E Geazi pega aquele dinheiro, 2 mulas carregadas com 70 quilos de prata, e leva, coloca na sua casa. Aí ele volta, chega no profeta, o profeta: onde é que tu andava, Geazi? Geazi: não estava em lugar nenhum. E o profeta diz: por acaso eu não vi quando você correu atrás da carruagem? Por acaso eu não estava em espírito quando você foi lá e mentiu? Por causa disso, a lepra que estava sobre Naamã vai vir sobre ti e sobre toda a tua geração. E esse moço ficou leproso, e toda a sua prole. A mentira, ela pode trazer enfermidades para a nossa vida, incuráveis. A mentira, ela pode gerar algo na nossa geração. Cuidado com o pecado da mentira, gente. Cuidado com o pecado da mentira. Não minta, fala a verdade. Pastor, se eu falar a verdade, eu vou me complicar. Te complica. Pastor, se eu falar a verdade, vão achar que eu sou fraco. Seja fraco. Porque a Bíblia fala que quando você se tornar fraco, você vai ser forte. Pastor, se eu não mentir, eu não vendo. Então não venda, confia no Senhor. Não minta. Não engane. Não murmure. Não fale mal das pessoas. Não faça isso. E o último pecado, para nós terminar, é o pior de todos. Que é o pecado da contenda. E ela só acontece por causa da língua. O texto de Provérbios, capítulo 6, e versículo 16, ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 6 que Ele odeia, e a 7ª que Ele detesta. 6 Ele odeia, e a 7ª Ele detesta. Quais são? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Mãos que derramam sangue inocente. Versículo para o aborto, ok? Fecha parênteses. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que espalha mentiras. Essas são aquelas que o Senhor odeia. Mas a 7ª é que Ele detesta. Qual é? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus detesta essa pessoa. Pastor, é forte o senhor está dizendo que eu estou dizendo? Não, que a Bíblia está dizendo. O pecado da discórdia, da contenda, é o pior de todos. É o pior de todos. Amigos, eles viram inimigos por causa de uma contenda, por causa de uma discórdia. Famílias se dividem. Você viu isso acontecer agora nas eleições. Tem familiares que até hoje não se falam ainda, por causa das benditas eleições, de contendas que aconteceram em grupos familiares, em reuniões de famílias. Quantas famílias se dividiram por causa de contendas? Quantos casamentos se desmancharam por causa de discórdias, de contendas? Tem pessoas que não estão mais na igreja por causa de discórdias e de contendas. Pior do que isso, gente. Pior do que isso. Tem pessoas que já se desviaram,
se afastaram de Deus por causa de contendas, por causa de discórdias. Estão no mundo hoje, longe de Deus. Nós precisamos entender, irmão, nós precisamos entender algo muito sério nessa noite. Tem pessoas que elas vão conseguir receber uma crítica, tem pessoas que vão conseguir ser alvo de uma fofoca e passar por aquilo tranquilamente, tem pessoas que vão conseguir sofrer bullying, tem pessoas que elas vão conseguir receber uma fofoca, ser alvo de alguma coisa e continuar firme. Aí tem pessoas que não vão aguentar. Tem pessoas que não vão suportar um bullying, uma fofoca, uma crítica, e vão se afastar de Deus. E eu sei de pais que estão lutando hoje para manter os seus filhos da igreja, por causa de críticas, de fofocas, de julgamentos. Nós temos que parar com isso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja que está sendo preparada para o noivo. E se nós fizemos parte da igreja, nós fazemos parte da igreja, fizemos parte da noiva. Jesus não vai vir buscar pessoas isoladas, vai vir buscar a igreja, a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela é formada de pessoas, cada um é uma parte. Temos que amar as pessoas e não contendar com elas. Nós precisamos aprender. Provérbios capítulo 26 e versículo 20 diz que sem lenha a fogueira se apaga, sem caluniador morre a contenda. Outro texto que eu não me lembro onde é que está escrito, né, que diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Então muitas vezes, as pessoas, para que elas saiam bem, para que elas se livrem de alguma coisa, elas caluniam, elas falam mentiras. Isso é muito comum com pastores. É muito comum a pessoa não gostar da pregação e ela sair de lá dizendo que o pastor disse o que não disse, dizendo que o pastor pregou o que não pregou, dizendo que o pastor falou o que não falou. Isso é muito comum, mas nós pastores já estamos acostumados a lidar com isso. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então eu quero terminar dando para você alguns conselhos, para você não pecar com a sua língua, amém? Umas receitas boas aqui para você não pecar com a sua língua. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra branda acalma o furor. Essa é minha esposa, gente. Top 10. Está aí, não me caluniou. Me ajudou. Provérbios capítulo 15, verso 1. Grave esse versículo. Pegue esses conselhos para você não pecar com a sua língua. Quando chegarem para você falando alguma coisa, quando chegarem para você, olha, eu tenho uma notícia boa aqui, faça 3 coisas. A primeira, pergunte: quem disse isso? Olha, você está sabendo? Bah, não sabia. Quem é que falou isso? Ah, eu não posso dizer. Você não pode dizer, chuta que é laço. Ah, é segredo. Aí a pessoa pediu para mim não contar. Sai daqui, demônio. Usa essa palavra, irmão, com fé. Pergunte: quem disse? Quem falou? Primeira coisa. Segundo, vamos trazer essa pessoa aqui. Ou melhor, vamos ligar para ela. Vem cá, vamos ligar para ela agora. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Você vai ver que a pessoa vai dar uma desculpa e ó, vazar da sua frente. Terceiro,
Diga assim: olha, vamos comigo. Vamos procurar essa pessoa, vamos lá falar com ela para ver se isso realmente está batendo. Se isso realmente é verdade. Faça essas 3 coisas. Você vai ver que nunca mais essa pessoa chega perto de você para trazer fofoca. Por quê? Porque sem lenha a fogueira se apaga, e sem caluniador morre a contenda. Encoraje as pessoas que estiverem perto de você a abandonar os pecados da língua. Encorajem pessoas a parar de falar mal. Encoraje as pessoas a não caluniar, a não julgar mais. Seja um encorajador nessa noite de alguém. Seja encorajador. Salmos capítulo 15, versículo 1, diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Uma pergunta, 2 perguntas. E agora vem a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nem mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Essas são as pessoas que vão habitar o santuário do Senhor, que vão morar no santo monte do Senhor. Viu como é fácil perder o céu? É fácil. Salmos capítulo 34, versículo 12. Quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Uma pergunta. Quem quer? Quem quer? Quem de vocês aqui quer amar a vida e desejar dias felizes? Quem quer isso? Quem quer essa bênção? Está aqui o versículo 13. Guarde essa língua do mal e os seus lábios da falsidade. Está aqui. O Senhor falando para a gente. A prova de que realmente nós estamos livres do pecado da língua. Porque, queridos, quem de nós não peca? Quem de nós já não falou de alguém? Qual o santo aqui que não murmurou ainda? Quem aqui já não julgou uma pessoa? Quem aqui talvez já não caluniou alguém? Quem aqui já não comentou alguma coisa que não tinha certeza? O profeta Isaías tinha esse problema. O profeta Isaías tinha um problema com a sua língua, com a sua fala, com os seus lábios, ao ponto de Deus ter que tocar nele. Sabia? O profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, teve problemas com a sua boca. O texto fala o seguinte, Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele, cara, eu estou perdidaço, estou perdido. Eu sou um cara que fala um monte de besteira, um monte de bobagem, tenho os meus lábios impuros, habito no meio de um monte de gente que também fala, e eu vi Deus, agora eu vou morrer. Então um dos serafins, olha os anjos aqui de novo, gente, ó. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você entendeu esse final, mas sabe o que eu estou entendendo aqui? Que Deus, Ele está dizendo para nós: olha, se até aqui os teus lábios foram ruins, se até aqui a tua língua foi ruim, se até aqui você cometeu esses pecados, eu tenho uma brasa viva que sai do altar nessa noite, toca nos teus lábios e te cura, e te sara, e te transforma, para que você não seja mais assim, para que a partir de hoje você possa ser enviado, você possa corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Deus quer fazer isso com a gente nessa noite, tocar os nossos lábios, tocar o nosso coração.
nos curar, nos capacitar para algo maior, para algo melhor. E eu e você, nós conseguimos sim. Por mais difícil que seja, porque essas coisas que eu falei hoje, são coisas diárias e difíceis de lutar contra elas. Mas nós conseguimos, com uma brasa viva vinda do altar, com a mão de Deus sobre nós, nós conseguimos. Eu quero orar com você nessa noite. Fecha teus olhos aí onde você está. Fala com Deus. Ora nessa noite ao Senhor. Oh meu Deus, que palavra tu traz a nós nessa noite, Senhor. Que palavra tu traz ao nosso coração, Jesus. Quantas coisas dessas nós estamos fazendo, Senhor. Quantos erros desses nós estamos cometendo, meu Pai. Erros que talvez nós nem tínhamos conhecimento. Coisas que talvez nós nem pensávamos que era tão errado assim. Mas essa noite a Tua palavra nos constrange, Senhor. A Tua palavra nos orienta, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor. E nós preferimos ser ensinados pela Tua palavra do que julgados pela Tua palavra. Nós preferimos, Senhor, aceitar a correção divina do que o castigo divino. Nós preferimos nessa noite, Senhor, que brasas vivas saiam do altar e toquem nossos lábios e nos purifiquem, Senhor, para que possamos ficar livres desses maus, para que possamos ficar livres desses pecados da língua, Senhor, que atrapalham o nosso dia a dia, que atrapalham a nossa fé, que diminui, Senhor, a nossa fé em Ti, que me afasta da Tua paternidade, Senhor, que me distancia do Teu propósito, meu Pai. Que nessa noite nós possamos ser tocados com as brasas vivas do altar, e ter nossos lábios curados, sarados, transformados, ter a nossa mente, nosso coração purificado por Ti, Senhor. Toca nossos lábios nessa noite, Senhor. Toque nossos lábios nessa noite, Senhor. Toque nossos lábios nessa noite, nos purifica, Senhor. Toque nossos lábios e nos purifica, Senhor, dos pecados. Perdoa os nossos pecados de murmuração contra Ti, meu Deus. Perdoa quando murmuramos contra os céus. Perdoa quando caluniamos, perdoa quando julgamos, perdoa quando fofocamos, perdoa, Senhor, quando contentamos com alguém, Senhor. Mas que nessa noite possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito e sermos transformados por Ti, Senhor. Sermos transformados por Ti, Senhor. Que essa brasa viva, ela toque nossos lábios nessa noite. E ela nos qualifique, Senhor, para a obra de Cristo. Que essa brasa viva toque nossos lábios e nos qualifique para o chamado divino nessa noite, para o querer divino nessa noite sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé, fecha teus olhos, levante as tuas mãos ao Senhor, adore Ele. Aleluia, Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, nessa noite. Toque nossos lábios nessa noite com essa brasa viva, Senhor. Purifica, Senhor, nossa vida dos pecados. Purifica nossos lábios nessa noite, Senhor. Toca-nos com a brasa viva do altar nessa noite, Senhor. Purificando-nos, transformando-nos, mudando-nos, Pai, por completo. Aleluia. Santo, 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 és tu, meu Deus. Santo, meu Deus. Toca-nos com essa brasa, Senhor. Toca-nos nessa noite.
noite, Senhor. Ministra em nossos corações essa noite. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará.